eu recebo. Hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, Deus tem algo profético para nos ensinar. Orei, pensei, Senhor, o que ministrar hoje? Qual é a palavra de cura para nós? Porque a ceia do Senhor, ela não é só comer um pão, tomar um cálice, pedir perdão, recomeçar, revisar a nossa rota, é muito mais do que isso, é muito mais. E, orando ao Senhor, Deus me disse uma palavra que aqui se diz quase que toda semana: a tua mesa cura. Eu escuto muito Cíntia, Mônica, muitas pastoras aqui dizerem essa frase, mas eu a ouvi de uma forma diferente. Eu ouvi o Senhor, através do Espírito Santo, falando para mim: filha, a minha mesa cura e supre. A minha mesa cura e supre. E aí eu me perguntei, mas Senhor, isso é sabido, todo mundo sabe disso. Aí o Senhor me fez lembrar, né, de um texto onde mostrou que aqueles que andavam junto com Jesus se esqueceram da provisão e se esqueceram que a mesa do Senhor cura. Então, se eles que andavam junto de Jesus, que conviveram 3 anos diariamente, se esqueceram, quem somos nós, meros mortais, não vamos nos esquecer. Esquecemos, sim, queridas. Esquecemos, querido Vandão. Esquecemos que a mesa cura, esquecemos que ele é o nosso provedor. E aí vamos meditar naquilo que está na palavra lá em João, no capítulo 21. Hoje eu vou ler com vocês, para que a gente possa extrair tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Jesus aparece a 7 discípulos. Aparece a quem? A 7 discípulos. Não é multidão, não é os fariseus, não são os saduceus, é a discípulos. Então, se você fosse parafrasear, Jesus aparece a mim, Jesus aparece a você. E olha o que ele vai contar, olha o que João conta para nós aqui. Depois disso quando? Depois que ele se manifestou, né? Depois que ele apareceu, isso aqui foi após a ressurreição. Jesus tornou-se a manifestar-se aos discípulos. Só que não foi mais lá no cenáculo, não foi em outros lugares para várias pessoas, que são cerca de quase 500 pessoas viram a experiência de ressurreição, mas Jesus vai lá no mar de Tiberíades, lugar onde ele já tinha uma intimidade com os discípulos, porque Jesus falava muito com eles ali no barco. E o texto continua dizendo, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos, ou seja, 7 discípulos. Não eram qualquer um. Gente que tinha intimidade, que ouvia Jesus, que viu Jesus fazer muitos milagres, que teve experiências profundas no discipulado de imersão de 3 anos. E aí Pedro se levanta como um bom colérico, um líder nato, e diz assim, vou pescar. E disseram outros com ele, nós também vamos contigo. Por isso, líder, mulher, cuidado com o que você fala. A tua palavra tem um poder de impactar outros e fazer pessoas saírem do propósito, do destino, quando você se posiciona a sair do teu propósito, do teu destino. Quando você sai desse lugar, você pode estar fazendo uma multidão que está atrás de você. Errar o alvo. Então, olha a nossa responsabilidade. Primeiro, pessoal. Depois, com aqueles que estão olhando para nós, porque eles olham Jesus em nós. E os 6 amigos foram atrás de Pedro. Só
que eles saíram, entraram no barco, versículo 3, né? E naquela noite nada apanharam. Pescadores exímios, negociantes no ramo da pescaria, conheciam a época da desova, conheciam a época da multiplicação dos peixes, sabia e conhecia bem o mar de Tiberíades, sabia onde tinha peixe e onde não tinha. Mas como Lila falou hoje no devocional, conhecimento, técnica, muitas vezes não nos acrescenta nada se não tivermos a visão, a revelação e a direção do nosso Pai. Versículo 4 vai dizer que, mas ao clarear a madrugada, querida, é sempre no raiar do novo dia que Deus vai trazer revelação. Por isso, às vezes, eu acordo às 3, às 4, e o sono não volta. Eu digo, papai fala, porque o senhor quer revelar algo. E Deus começa a falar. Ao clarear da madrugada, estava Jesus aonde? Jesus podia voltar para o barco, não podia, Zita? Jesus não podia estar lá, aparecer no barco de repente? Se teletransportar no barco? Podia. E podia chegar para eles e dizer assim, meninos, aqui, aí não tem peixe. Vamos mudar a técnica, vamos mudar a estratégia. Mas Deus não faz do jeito que a gente imagina. Deus tem uma forma toda especial de fazer as coisas. E aí, Jesus estava aonde? Na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Gente, isso também me inquieta a alma, porque eu fico imaginando, por que será que nesse momento eles não reconhecem? Depois eles reconhecem. Mas naquele momento, quando ele olha, eles não sabem, eles não discernem quem é o Senhor Jesus. E aí a primeira reflexão que papai trouxe ao meu coração foi que nos nossos momentos de crises existenciais, nós não conseguimos ver, ouvir e discernir quem é o nosso Yeshua. Quem é Jesus de Nazaré na nossa vida. Não como uma pessoa, mas como essência do que ele é. E o que ele é? Ele é salvador, ele é amado, ele é fiel, a palavra dele não volta vazia, ele não mente. Quando ele diz que é, é. Simplesmente ele é Deus, eu não preciso de provas. Mas esses meninos duvidaram. E ele não reconheceu. Mas, versículo 5, perguntou-lhe Jesus, como se fosse um turista, uma pessoa passando pela praia, ele perguntou, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Tem um lanchinho, tem um peixinho, o que que vocês têm? Eles responderam então, né? Eles responderam, não, não temos. Aí, diante da falta dele, Jesus vem e preenche com tudo. Porque é assim que ele faz conosco. Quando eu estou vazia e eu me coloco na dependência dele, ele vem e me enche. Me enche da sabedoria, me enche do conhecimento, me enche da estratégia, me enche da palavra revelada, me enche do conselho que eu preciso dar e me enche de direção do lugar que eu preciso me colocar. É ele, sempre vai ser ele. E aí ele dá o recado que ele precisava e que aqueles homens talvez cansados de remar e de jogar rede, e olha que eu já vi, eu morei em Angra e via como se fazia para jogar as redes, é cansativo demais pescar com redes, dá muito trabalho, pastor Rogério talvez um dia possa falar para a gente como é trabalhoso pescar com rede. Então Jesus disse, ó, lançai a rede à direita do barco e achareis. A estratégia deles sempre é melhor do que a nossa. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo, João, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ele se lembrou que Jesus era o Deus da provisão. Quando ele viu o comando do mestre, ele sussurra, ele fala, eu não sei se ele gritou, ele diz, é o Senhor.
E Simão Pedro leva um susto, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, né? Porque não se pesca vestido, ele se veste porque havia se despido, lança-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Interessante, querido, que pertinho da terra não se pesca uma quantidade tão grande de peixe. É preciso estar lá mais no fundo, no alto mar. Então, quando a gente está debaixo de um comando, de uma estratégia divina, o peixe aparece até na orla. Deus vai fazer a multiplicação dentro da tua casa de forma sobrenatural. E ao saltarem na terra, versículo 9, viram ali umas brasas. Jesus prepara tudo. Outra estratégia. Não havia churrasqueira naquela época, pastora Mônica. Não havia. E Jesus pega uma pedra, coloca fogo, madeira debaixo da pedra, e aquela pedra aquece e ele assa pão e assa peixe. Imagina, Jesus podia estar na glória, mas ele foi dar de comer, ele preparou uma mesa na praia com pão e peixe. E disseram para eles: não, a mesa não é só minha. Eu preciso que vocês me ajudem a completar essa mesa. Vá lá, pega o pão, pega o peixe que vocês pescaram. Eu tenho pão, eu sou o pão vivo, mas eu quero dividir essa mesa com vocês. Me dá o que você tem. O que que você tem na sua mão hoje? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de dons, de serviço, de ministério, de talento. Eu estou falando da sua própria essência. Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho lágrimas, dores, eu estou ferida. Me dá, traz isso para a mesa, porque essa mesa que cura. E eles, né? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não foi um cardume de sardinha. Eu imagino robalo, eu imagino namorado, aqueles peixes grandes que vieram naquela rede, porque o nosso Deus é o Deus da abundância, ele não é Deus de escassez e de mendigaria. Isso é o que o diabo planta no coração do homem na igreja. O nosso Deus é Deus de abundância. E ele disse-lhe, agora, disse-lhe Jesus, versículo 12, vinde, comei. Não importa se vocês estão de luto, se vocês estão de mal, porque eu não vou estar mais com vocês, venham e comam. Querido, está doendo? Prepara uma mesa, santifica o Senhor e coma. Coma o teu pão com alegria. Coma, porque vai ter cura, em nome de Jesus. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, toma o pão e, de igual modo, o peixe. Nesse momento, ele dá pão e peixe. Pão fala de cura, cura física, cura espiritual. Peixe vai falar de multiplicação. Eu não sei porquê, mas o Espírito me diz que talvez você precisa de uma palavra de ânimo para crer que Ele ainda é o mesmo Deus da multiplicação. Volta para o teu chamado, alinha-se no propósito do nosso Deus, porque a multiplicação é por conta dEle. Faça somente o natural, o sobrenatural é dele. Em nome de Jesus, eu profetizo cura na sua vida, cura nos seus negócios, cura nas tuas finanças, cura nos seus relacionamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Há muita coisa para se falar, mas a hora não vai nos permitir. E eu preciso dizer para você algo. Naquele dia, Jesus deu pão e peixe. Hoje, ele nos oferece pão e vinho. Quando eu como deste pão e eu bebo deste cálice, eu anuncio a morte dele até que ele venha. E eu digo para ele, Senhor, eu sei que a
rumores de guerras, eu sei que tem pestes, eu sei que tem tribulação, eu sei que tem taxação, eu sei que tem comunismo, eu sei que tem perseguição, eu sei que tem lutas e dificuldades, mas não me deixa andar ansiosa. E na noite em que foi traído, Jesus toma o pão e ele o abençoa. E ele diz para mim e para você: Este é o meu pão, tomai todos deles. Como? Como para que você tenha saúde, cura e vida. Eu santifico esse pão, eu santifico esse cálice, e nós vamos receber da mesa que cura do nosso Pai. Comamos o pão. Pão que cura, Senhor, enfermidade física no corpo físico dos teus filhos. Corpo que cura enfermidades emocionais na alma dos teus filhos. Pão que cura, Senhor, enfermidades espirituais, de fraqueza, de sonolência no espírito dos teus filhos. Em nome de Jesus. Da mesma forma, ele santifica o vinho, o consagra e dá aos seus discípulos. E diz: bebei dele todo. Só se você precisar de um pouquinho para ungir lugares específicos no seu negócio, ou na sua casa, ou na sua família, você deixa um pouquinho. Se não, você beba ele todo. Amém? Eu tenho certeza que você não vai olhar o cálice e olhar o vinho sem se esquecer que o nosso Deus é o Deus da provisão. Não porque nós vamos viver por causa da provisão, mas porque agrada ao Senhor prover todas as nossas ansiedades, as nossas necessidades. Por isso, papai, eu te agradeço por esta igreja. Eu te agradeço pelo corpo de Jesus aqui representado nesta sala. E eu quero abençoar os meus irmãos, Senhor, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor sabe que cada um deles precisa. Por isso, Senhor, nos momentos de dúvida, nos momentos de medo, nos momentos de escassez, não permita que Satanás roube a boa semente. Que diga para os meus irmãos que o Senhor não é o mesmo, que o Senhor não vai trazer, que o Senhor não vai multiplicar. Em nome de Jesus, mesmo em meio às crises, o Senhor é o Deus do milagre, o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós te bendizemos. Que a graça, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja aqui reunida, seja sobre Israel de Deus e sobre Jerusalém, seja sobre o Brasil e este momento tão especial das eleições no domingo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Pastora Mônica, muito obrigada. Aleluia, aleluia. Ah, Deus. Beijo no coração de vocês. Obrigada, minha pastora Rosi. Eu creio que assim como eu vou ficar aqui nesse meu momento, porque estamos só no começo, eu sei que você também. Fique nessa parte da manhã na meditação dessa palavra do Senhor, porque o Senhor tem muito mais para nos oferecer. Aqui só abrimos a porta, hein? Obrigada, minha pastora Rose. Obrigada a você que está aqui comigo nessa manhã de sexta-feira. Eu tenho certeza que o Senhor ministrou no seu coração, assim como ministrou no meu. E hoje foi liberada cura nessa sala. Ei, família! Eu amo vocês. Daqui a pouco vai estar subindo essa gravação. Compartilhe e não guarde somente para você, não. Envie para um irmão, envie para um vizinho. Chame um amigo, assista junto, ensina a baixar o Zoom, mas não deixe eles de fora dessa ministração, queridos. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, minha pastora Rosi. Um abraço no meu pastor Tony. Nos veremos em breve, em novembro. Obrigada, Lila. Daqui a pouco estaremos subindo. Beijo grande.